Olá, Rádio Ouvintes, tudo bem? 12h15, está começando mais um Talk Radio. A Cris Ganzo apareceu a Margarida e aí tudo. Tudo bem, tudo fiquei jóia. ruinzinha de gripe, ainda tô assim com umas coisas fortes assim dentro de mim que eu gostaria que não estivessem, mas enfim, elas estão lá por enquanto. E a gente estava falando da peça da Biafra, que a gente assistiu sábado na Bororó, fez uma pré-estreia. E estávamos comentando que forte, né? Muito forte, é muito impactante, né? Mesmo, assim, claro, o teatro tem aquela coisa do ao vivo, da emoção ali na hora, da gente estar respirando o mesmo ar, que obviamente que com o aparato, né, de produção, com luz, isso o impacto é ainda maior. Lá a gente não tinha as condições técnicas assim, ideais, né? Sim. Mas mesmo assim, o impacto é tremendo. O impacto é do texto, da atuação, tudo, da direção, tudo certo, né? Então é incrível, o espetáculo vai estrear sexta-feira, dia 5, no Teatro Arena, e vale muito a pena, né? Bah. Sabe que eu ontem falei com eles, falei com a Cíntia e com o Cristiano dirigiu a peça, e o texto é da Cíntia Verri. E a palavra que me ocorreu em um momento foi assim, insultante. É como se o tom da peça fosse insultante, assim, no sentido de irreverente, né? No sentido de denunciar essas relações que a gente tem, que são as relações primeiras com pai, com mãe, relações nossas com o nosso corpo, porque Biafra é a história de uma gestação, assim, primeiro que é uma gestação não pensada ou não decidida, né? Então tem toda a surpresa desse corpo que se manifesta dentro do corpo da gente, ou do outro, que é uma viagem, né? Assim, é uma viagem. A gente pensar que eu já tive 2 gestações, e pensar que a gente abriga um outro corpo e uma outra vida é um negócio... É muito louco. É muito desconcertante, né? Muito desconcertante. E assim, o quanto essa experiência, que é uma experiência vivencial, existencialmente tão complexa e tão surpreendente, o quanto cada um de nós vai significar com as suas memórias e com as suas vivências de criação, com pai, com mãe. E ali é um texto que fala desse encontro, de um encontro muito duro, né? Entre a pessoa com seus pais. Muito duro. E, pois é que eu fiquei pensando que, assim, ele é bastante autobiográfico, assim, né? Ele tem um contato muito forte com a realidade. Aliás, o livro de poesias que a Cíntia lançou antes também era assim, né? E ela não esconde isso, não é um dado assim. Tá colocado, a personagem é médica, a Cíntia diz que teve transtorno de alimentação, que enfim. E então, assim, o que é mais incrível é o que ela conseguiu fazer a partir disso, né? Sim. Que isso é que esse é que é a mágica da coisa, né? Quer dizer, em princípio, a gente tem essa possibilidade, né? Todo mundo tem, de dar um nó na tua biografia e começar de novo. Começar outra a partir daquela, exatamente, né? De refazer, porque a gente, e aí tu há de convir comigo que tem toda uma corrente assim psicanalítica, tu que é psicanalista, que fica nessa chafurdação do passado e que tu chama de trauminha, assim, né? Que aí o cara fica assim naquela coisa de... É como se aquilo fosse tão definitivo e determinante que tu praticamente te convence de que, na verdade, tu te
tá me faltando a palavra, não é consola, é conforma. Tu fica assim, tá, não, mas eu sou assim, e a minha vida é isso porque quando eu era pequena, blá blá blá. Não. Tua vida é o que tu tá conseguindo fazer, né? É o que tu conseguir fazer, mas sem essa ideia de que o fundamento tá lá e é impossível tu mudar certas coisas que já estão inscritas na tua infância profunda, blá blá blá. Não, que no líquido amniótico, o cara tem o trauma do líquido amniótico, aí é pra fuder, né? Aí não tem o que fazer, né? Então, assim, incrível é o que se consegue fazer. E a leitura, como a gente sabe, né? Qualquer objeto artístico, seja literatura, seja música, qualquer coisa, na verdade, não é só a arte, ela é apreendida cada pessoa vai ter o seu jeito. Então a leitura das coisas, de tudo, é muito pessoal. E é assim, o confronto dessas diferentes visões deixa tudo mais rico, né? Então, no final da peça lá que a gente teve aquela conversa, então assim, o diretor do espetáculo acha que o espetáculo é sobre ser mãe, relação mãe e filha. Tem gente que acha que o espetáculo é sobre distúrbio alimentar, como sobre a relação da pessoa com o próprio corpo. E a autora acha que o texto ou o espetáculo é sobre gostar ou não gostar, saber, quer dizer, a partir de um dado momento, quer dizer, ter consciência de que, na verdade, nunca conseguiu gostar, né? E provavelmente não se sentir gostada, porque eu acho que as coisas estão relacionadas, né? Achei incrível. Sobre a possibilidade de aprender a amar, né? A possibilidade de aprender a amar. E aí escolher ter vínculos, né? Isso. Porque ela ali, ela escolhe ter um vínculo. Ela escolhe. No caso com a criança, ela escolhe ter. Ela escolhe criar aquele vínculo. Num dado momento ela tá meio assim, né? Mas depois ela ela dá o clique. No começo ela tá um pouco indiferente, assim, e até meio... Porque tem toda essa coisa do distúrbio alimentar e de engordar e as transformações com o corpo, né? Sim. Tem uma frase que eu gostei muito, que é uma frase que diz: eu não existo sem você. E o quanto a gente existe a partir dos nossos encontros, né? E o quanto a gente se sente não existindo a partir da ausência do outro. Então eu fiquei pensando que o Lorenzo, meu filho, está fazendo um estágio no IPF, né, no Instituto Forense Psiquiátrico. E no Instituto estão presas as pessoas que estão envolvidas com crimes, e todos os crimes, ou a grande maioria, uma parte dos crimes, são crimes que se relacionam nesse ambiente muito estrito familiar, né? Então mata pai, mata mãe, mata filho, mata irmão, mata o parricídio, o filicídio, o matricídio, o fraticídio. Então o negócio é uma parada assim que eu fico pensando assim, o quanto esses assassinatos em vida acontecem e o quanto essa impossibilidade de amar ou essa dificuldade de amar se estabelece em supostas... eu não sei nem como é que eu vou dizer, entre pessoas que teriam uma suposta ligação afetiva, mas que não tem uma ligação afetiva, o que tem é uma ligação genética, hereditária, corporal, né? E o quanto o restabelecimento dessas pessoas que se envolveram nesses crimes, ele vai poder ser longe da família, porque foi neste ambiente familiar que essas pessoas cometeram esses crimes, né? E muitas delas, elas cometem, elas perpetram, elas executam o crime material de matar o outro, tirar a vida do outro, mas elas foram vítimas uma vida inteira desse assassinato que não chega a matar o corpo, mata a alma, né? E esses maus tratos das ligações.
Então, o que eu fiquei muito, muito emocionada, assim, pela ligação afetiva com a Cíntia e emocionada, assim, de ver quantas ligações, né? Tinham 50 pessoas num espaço muito pequenininho, né? Com muita efervescência de ligação, assim, afetiva, amorosa, de cumplicidade. E eu, para mim, assim, a gente acredito profundamente que nós adoecemos no encontro e nos curamos no encontro, né? Entre nós e entre pessoas que a gente escolhe para se encontrar. E sem ligação, o bicho não vinga. O bicho humano não vinga. E diz a Kátia, segurando o gato, né? A gente tem uma necessidade de vínculo afetivo, de vínculo físico, de vínculo material, de oferecer carinho, de receber o calor do corpo do outro, né? É muito forte isso, né? É muito forte, e eu me esforço realmente muito para que eu não perca a possibilidade de me vincular, porque o vínculo é muito trabalhoso, né? Muito. É bem difícil. Assim, ter uma ligação amorosa, assim, com um animalzinho, então tu compra comida e tu dispõe a comida, e depois tu dispõe a água, e aí tu limpa os cocô, e aí tu te preocupa, né, com as variáveis desse viver, e é um animalzinho, né? E um humano também muito, né? Muito, muito dispendioso esse contato. E sem isso, eu sempre brinco, digo que amar é foda, né? Mas é que não amar é pior, né? Muito mais foda. Não amar é pior, né? Então a gente ama por falta de opção melhor, dado o trabalho que dá. E já que dá muito trabalho, é bom que a gente... Mas o que eu acho que é mais foda, assim, que eu acho que, assim, a gente tem meio que uma... Como é que eu vou dizer? Agora eu olhei ali, tá o tempo nublado, né? Assim, a coisa fica opaca, tu não enxerga direito. E eu acho que a gente tem muito isso nas relações pessoais. Então, a gente pensa que gosta e pensa que é gostar, a gente não vê, mas não é real. Não é então, e isso tu pensa, mas como assim a pessoa vai adoecendo porque talvez não consiga extrair a verdade daqui, não sei se é verdade o nome, mas assim, parece que as relações são todas meio maquiadas, assim, mas, não sei te explicar, tu tá me entendendo, assim. Olha, eu entendo o seguinte, se nós somos regidos pela nossa inconsciência, a nossa inconsciência é esse nevoeiro, né? A gente até sabe que tem umas coisas lá atrás, a gente não sabe exatamente quais são, né? Se é uma paisagem conhecida, sim, mas está sempre em modificação. Então, eu acho que como sim nós somos regidos pela nossa inconsciência e não temos uma relação direta com a nossa consciência, isso nas relações entre nós é absolutamente assim, né? Tem uma inconsciência na relação, tem uma inconsistência na relação, tem um incognoscível na relação, tem um indizível, impensável, inapreensível. É um território. É um território. Isso por conta da mediação do inconsciente nos termos. Sei lá, né? A gente faz parte assim. do bicho, né? Porque se o bicho é um animal que é regido por algo que ele próprio desconhece, e o Nietzsche, né? Nós, homens do conhecimento, nos desconhecemos. Então, a minha matéria é essa, né? O conhecimento, a arte de se conhecer. E eu tô sempre, assim, tateando esse negócio, né? Eu tenho brincado que eu tô fazendo 2 pós-graduação, pós-doc, assim. Um em russo e outro em japonês, que são os meus filhos, né? E que é esse como é que eu vou dizer? Esse espaço, esse interstício entre um corpo e outro, que é da ordem do yin, mas ele tá ali, ele existe, essa energia existe, né?
E a gente quando vai quando eu me vejo assim, me dirigindo a eles e abrindo a minha boca, sai de mim coisas tão diferentes do que eu gostaria que saíssem. Sai tão assim. Não era isso. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito triste, assim, muito triste e algo puta da vida, porque ela dizia o seguinte, que ela faz escolhas sem pensar tanto quanto ela gostaria. E que o resultado das escolhas para nada é o que ela gostaria, né? E que ela ainda por cima se sente emparedada, que foi uma expressão que ela usa quando ela está muito brava comigo, ela se sente emparedada pelas minhas perguntas para ela. Né? E que ela não quer ser prudente, que ela quer às vezes descarregar o que ela está com vontade, mas que a consequência disso é tão diferente do que ela não pensou que colheria como consequência, que fica um desacerto, né? E fica, e eu trato de ser bem humildezinha, assim, mas me dou muito mal com isso também, que é ficar na minha escolha, assim, que no caso comigo tem sido muito assim, eu escolho não falar para os meus filhos algo, eu combino comigo, e eu falo. Escapa. Eu entendo muito bem isso. Coisa! A gente não consegue. E às vezes. Não consegue não ser tu, né? Que saco isso. E às vezes não consigo no grande caleidoscópio e nas grandes possibilidades, diversas possibilidades que eu teria como pessoa, na presença daquele outro corpo. Rege a minha inconsciência um personagem em mim, rege uma versão em mim, rege um texto que a minha boca fala, e às vezes quando a minha boca não fala, e eu estou bem feliz que ela não está falando, rege o meu corpo um subtexto que é imediatamente decodificado pelo outro, só que ele é da ordem do in, mas ele está ali, né? E aí se dá um fragmento daquela relação ou uma sequência de pequenos encontros, eu estou falando aí tempo e espaço, né? Se dá ali um desenho entre aquelas pessoas que é totalmente distinto da minha vontade. E eu às vezes consigo não dizer. Consegue não falar. Não dizer, mas está posto no meu corpo. De algum jeito isso. E eu acho que nem que não tivesse, eles iam ver de qualquer maneira, porque eles querem ver, porque eles já estão com esse desenho na cabeça. Também tem isso, né? Que às vezes tu até está pensando em, não, vou dar o texto diferente, mas tu já tem, né, um pré-desenho que já está elaborado ali, que é o desenho. Como a gente não consegue ser quem a gente gostaria de ser simplesmente por uma decisão, né? E quanto mais, e a peça, eu fiquei muito com isso, assim, quanto mais intenso é o vínculo, menos espaço de, como é que eu vou dizer isso? A representação. Eu fico pensando o seguinte, a dupla, né, mãe e filho, o pai e filho, talvez sejam ligações tão densas que para tornar com que elas sejam mais sutis porque assim, quando uma matéria é muito densa, ela tem, não sei se está certo dizer isso, pouca possibilidade de transformação, mas não sei, essa mesa aqui, né? Essa mesa, para que eu transforme esse pedaço de madeira, eu vou precisar intervir aqui com elementos muito fortes, fogo, uma serra, um negócio para entalhar, né? Se a matéria é mais fluida, a possibilidade, a possibilidade de deslocamento, de composição, eu acho que ela é mais versátil, né? Quanto mais densa é a matéria... mas ela pode ser incontrolável, tipo o nevoeiro, não é que tu não tem, ela é completamente volátil, mas tu não consegue fazer nada, entendeu? Porque ela não se deixa apreender. Então acho que não tem a ver com
a dureza do material. Não, acho que não tem a ver. Não, acho que tem que ver com a água também é incontrolável. Totalmente. Totalmente, tu não consegue. Tu não consegue segurar. É que eu fiquei pensando assim, ó. Tem pessoas que têm relações familiares muito pouco amorosas ou prazerosas. E não é infrequente que essas pessoas estabeleçam relações de amizade muito saudáveis. Muito saudáveis, porque exatamente não porque... tem o vínculo aquele. Isso, eu queria falar que isso. Facilita. De alguma forma aquilo fica sendo um elemento dificultador, né? O vínculo. O vínculo, quando ele é muito estreito, eu acho que ele dificulta a maleabilidade do próprio vínculo. E eu encontro pessoas, muito isso no consultório, pessoas que conseguiram saudavelmente romper com as suas famílias, sem parar no Instituto Médico Forense, e se afastar das suas famílias, exatamente porque naquele cenário de energia muito densa, elas não conseguiam resultados assim de serenidade, e justamente talvez por perceberem a importância do vínculo e a necessidade do vínculo, investiram em outras ligações muito mais saudáveis e prazerosas, né? E eu acho que é muito bom isso, né? É muito bom, e ao mesmo tempo, assim, no espetáculo, por exemplo, quando tu vê o exemplo de alguém que conseguiu dar esse, digamos, salto quântico pessoal, então superar um desenho moldado para relação não amorosa, uma não relação, ainda que com um verniz de relação, o que é pior ainda. É mais adoecedor. É mais adoecedor. Quem consegue cair nessa real e transformar isso, esse exemplo, ao mesmo tempo em que é bacana porque tu vê e diz assim, pô, então dá pra fazer, é possível. Ao mesmo tempo pode funcionar como assim, porra, eu sou uma merda mesmo, porque eu não consigo. Tá entendendo? Bom, qualquer a gente pode usar tudo, né? A gente pode usar tudo para... Contra a gente. Pode usar tudo contra a gente. É um horror. Tem umas pessoas que me perguntam assim, né? A gente foi num congresso agora de recursos humanos e o Pablo, que é um bororoense, que é um querido, se vestiu de Wally e se foi pelo congresso inteiro vestido de Wally, as pessoas fotografando e tal, e ele foi lá com um casinho na mão, segurando um casinho de papelão. Como casinho? A letra K. Ah, tá. E aí as pessoas perguntavam, e me perguntam muito assim, tá, mas o que é esse troço? Que K? Que é isso? E eu digo, K é uma constante da matemática que para nós, no método Curação, lembra o desejo consciente de se fazer feliz, né? E por que é o desejo consciente? Porque se ele for inconsciente, o risco dele ser o cair, que eu chamo, na idealização, é uma coisa assim... Na nossa inconsciência, ou na nossa, culturalmente, assim, o movimento da idealização é um negócio que é inerente ao viver, né? Eu me lembro das crianças, assim, que é um dado da nossa criação. Quando uma criança tropeça num brinquedo ou num objeto, os adultos dizem mesa boba, carrinho feio, machucou o nenê. Né? A gente anima os objetos inanimados com uma energia malévola. Não é a criança que... Nunca é a criança. Nunca é. É o mundo feio. O mundo conspira contra o mundo. É, mundo feio. E a gente aprende a idealizar esse negócio, que a responsabilidade não é nossa, e vai afora por aí
vai campo afora. Vai campo afora. Vida fora e nunca. É sempre o outro, é sempre, né? Como é que eu vou dizer isso? Eu acho que assim, há uma tendência assim eu acho que há uma tendência de culpabilizar o incontrolável, porque a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade, ela é sempre muito diferente do incontrolável, ela é muito menor do que o incontrolável, mas ela é, por outro lado, tudo que temos, né? Então, a personagem, a Biafra, ter decidido manter a gravidez com aquela história de vínculos pregressos é o desejo consciente. Claro que a gente não pode falar pela Biafra, é ela que tem que falar, mas que uma das leituras possíveis para mim né, uma possível. É assim, eu vou fazer diferente a minha história a partir daqui. Sim. Eu vou estabelecer com essa presença, com esse corpo dentro de mim, eu vou estabelecer com esse filho uma ligação diferente da que eu conheço, da que eu vivi, pelo menos da que eu vivi nesse binômio mãe e filho, né? Sim, sim. Eu vou transpor para essa relação mãe e filho outros vínculos de sucesso afetivo que eu tive com amigos, com cuidadores, eu vou drenar para essa relação coisas boas que eu já vivi noutras relações. Eu acho isso maravilhoso. É muito... Que a gente possa escolher, né, ativamente fazer a nossa parte, ainda que às vezes a gente não consiga, né? Mas... E eu estava lendo aqui antes de chegar uma matéria que falava assim que que a gente já teve uma fase assim, primeira metade do século XX, em que se falava em inteligência, como é que é? Inteligência cognitiva mesmo, assim, o cara tinha um QI maior, ele era mais bem situado nas coisas, tinha uma carreira melhor, sempre tinha o elogio à inteligência. Né? Lá pelos anos 90, já final do século XX, começou a se falar em inteligência emocional. O cara que sabia, já se valorizava essa coisa quer dizer, o cara tem que aprender a lidar com as suas emoções e com o entorno e tal. Isso acabou sendo mais determinante de digamos, sucesso, né? Não gosto muito da palavra, mas enfim, do que exatamente o QI. E agora, o que se fala é inteligência social, porque ao contrário do que se poderia julgar, essas coisas de tecnologia e blá blá blá, transformaram as relações de uma maneira que as pessoas já não interagem mais, já não estão nem habituadas mais com a voz, assim, né? Tudo é um bonequinho, é um emoticon, é uma coisinha escrita, às vezes mãe e filho falando por WhatsApp, às vezes estando na mesma casa, inclusive, e isso está criando uma geração então aí a matéria começa assim que a criança tal, como é que eles falam assim, o casal estava preocupado, a filha de 3 anos não interagia com outras crianças, foram ao pediatra ver qual era o problema. Em poucos dias a menina brincava com os outros, como os próprios pais faziam na infância. Qual foi o remédio? Bastou tirar o celular e o tablet da criança. 3 anos. 3 anos. Sim, quer dizer, então essas crianças, eu já, tem aplicativo para bebê, né? Eu me lembro que tinha assim, alguém me falou, isso não é novo também, porque eu me lembro que falavam assim, não, tem um programa ótimo no Discovery para bebês. Tipo assim, bota o bebê na frente da TV. Então quem bota o bebê na frente da TV, dá o celularzinho pro bebê aprender a... Qualquer coisa, não incomodar. Aprender a não incomodar. Então, aquele recurso ali cheio de cores e sonzinho e mágica, porque tu faz assim as coisas acontecem, né? Isso é mais estimulante do que olhar para a cara de alguém e ainda ter que aguentar os bofs do outro, entendeu? Porque
vai que aí a outra criança me joga, me dá uma mordida, me joga um... Entendeu? Então, essa matéria fala sobre esse... ainda é uma coisa, né, que está acontecendo agora, porque a gente tem, eu acho que... vamos pensar que a partir dos anos 2000 é que, ainda que não seja uma coisa de total acessibilidade, a popularização foi maior. Muito, né? Sim, eu já vi esses dias uma estatística que no Brasil o maior, como é que é assim, as pessoas acessam mais a internet já por celular do que por computador. Claro, por mais caro que seja, né? Hoje tu já tem um celular de R$100 e poucos que acessa a internet, né? Então é claro que não é super barato, mas ele é mais barato que um computador. Sim, claro. E as pessoas conseguem então ter acesso às redes. Então assim, se tu tem essa geração nascida nos anos 2000, ela já nasceu com o computador, já nasceu com 15 anos. 15 anos. Então tu pensa assim, os adultos dessa geração, né? E além disso tem ainda aquele outro fenômeno que eu não sei qual é a relação com isso, mas isso já é anterior, esse movimento me parece, que é uma infantilização assim, crescente que a gente vê assim, cada vez mais adultos infantilizados, adultos que não querem crescer e uma manutenção desse estado de infância e adolescência até chegar a ponto de ter reunião de pais e mestres na universidade, que é o que está acontecendo. O que é? Sim. Não, essa... Sim, não, essa tu não tinha ouvido. A Kátia sempre me trazendo o mundo. Não, cara, isso é matérias nem me lembro onde, acho que na Folha de São Paulo, mas assim, nas universidades os pais foram reclamar da nota do filho. E isso já virou notícia, entendeu? Então, cara... Bom, realmente. Eu, por exemplo, que tenho uma filha de 14 anos, esses dias ela veio com um papel para eu assinar, ela falou assim, eu perdi o papel, mas tu tem que fazer um papel dizendo que tu tá ciente que eu não fiz o tema de espanhol. Eu falei, eu não acredito. Aí escrevi e eu fiz a observação de que eu achava um absurdo que uma pessoa aos 14 anos ainda, que o pai de um aluno de 14 anos tenha que conviver com isso. Quando é que vai ser da alçada dela não fazer o tema? Quando é que ela vai ter... a escola vai reconhecer que ela é com ela. Ela não é uma imbecil que aos 14 anos... mas aí decidir. Assim, eu mandei, não houve resposta, mas assim, já conversei com algumas pessoas, estava assim, tipo... é provável que se eu for no departamento pedagógico para falar sobre isso, eles vão me dizer, olha, se a senhora não está satisfeita com esse método, procure outra escola, porque eu tenho certeza que a maioria dos pais quer isso. Porque eles não... Eles querem controlar, não é controlar, eles querem... se a pessoa não está fazendo tema, eles vão, sei lá o que eles vão fazer, corta a mesada, não sei qual é que é o... Mas assim, é uma tentativa de ingerência sobre, né? De controle. De controle. Às vezes pode ser uma coisa assim, que aí volto para aquela coisa da opacidade da relação. Vamos fazer de conta que eu me importo com isso. Então, vou fazer de conta que eu me importo com meu filho e eu também, assim, eu acho critério essa coisa de passou, não passou, na boa, tô cagando pra isso mesmo, sério, entendeu? Eu jamais, isso pra mim não é valor em si, isso não é critério de nada, não. Tem o rito lá que tem que fazer a prova e tem que ter um número tal de acerto pra mudar de ano, vai lá e faz o troço, mas não me vem com, não quer dizer nada pra mim, ponto. Então, essa coisa então a pessoa não fez o tema, e aí a escola me comunica, e aí eu tenho a oportunidade de falar com meu filho querido, por que tu não fez o tema de
Sabe? Assim como eu recebo até hoje da escola o calendário de provas. Eu não quero saber se ela tem prova hoje ou amanhã, não interessa. Tô me lixando. Ela que vai ter a prova. Mas os pais querem. Os pais gostam. Os pais, estou para dizer que os pais é que pedem para receber, claro. Né? Claro. A nossa cultura é uma sociedade de controle, né? E de tentativa de controle. Sim. E eu me dou bem conta quando eu abro a boca e tô assim fazendo votos de não abrir a minha boca naquela direção, e quando eu vejo eu já abri e já falou que não queria. Falei o que não queria, que é exatamente essa tentativa de controlar que eu conscientemente sei que é uma estupidez, mas que tá dentro de mim. Hoje a Alicia, minha filha de 15 anos, decidiu que não ia no primeiro período do colégio. E me disse ontem que não ia. E eu disse, é com umas psicólogas? Ela disse, é fazer uns testes vocacionais e eu não vou. Eu disse, tá. Então depois a gente se encontra. Bom, ela não foi na aula, eu tive um intervalo, fui lá ver se ela já tinha saído, ela estava dormindo e ela me disse, mãe, o sistema me captura de tal forma que eu não consegui não ir numa boa. Sei, ficou lá. Ela disse, eu não consegui dormir, eu não consegui aproveitar a minha decisão de não ir. E aí eu decidi que eu não vou a nada hoje. Ela disse, hoje é o meu ato de anarquismo, é a minha experiência anarquista. Eu resolvi que eu não vou e eu tô muito chateada de perceber que eu não tô feliz com isso. Eu não consigo me sentir bem com a minha decisão de não ir. E vem coisas na minha cabeça, vagabunda, tu não faz nada. E muito interessante, assim, porque quando são coisas de um universo que eu consigo ter controle sobre mim, né, não controle sobre o outro, mas sobre mim, esse universo, por exemplo, é quando a Alice me diz assim, não adianta falar contigo que eu não quero ir à aula, porque tu vai me dizer para não ir. Como assim? Ela queria... Não, obrigada. Ela me diz assim, eu não vai contrariar ela, tu não vai dizer que ela deve ir, tu vai dar força. Eu também digo assim, Pois mas olha que interessante. Mas ela como quer que ela seja, ela quer... A nossa inconsciência, no caso a dela, né, que ela me contou hoje que aconteceu, a consciência dela escolheu não ir. Mas tem já na inconsciência dela impregnado tanto um discurso de ir, mesmo que não seja representado por mim, existe um inconsciente coletivo que está lá depositado, fazendo pressão de vagabunda, e tu não vai fazer nada, preguiçosa, relapsa. Então é muito curioso, né? Porque a gente faz uma força de desinstalação consciente de coisas que a gente não vê valor, e mesmo assim os valores estão lá embutidos. O troço está lá dentro, não sabe. Os valores que nós conscientemente não concordamos estão embutidos em nós, e de dentro de nós nos pressionam e nos acordam na direção do rebanho. É que uma coisa é a tua decisão racional, né, de que não, aquilo não. A outra coisa é tua pressão sanguínea, teus genes, tuas células, essa coisa tá lá gravado, né? Tá lá gravado. Eu falei pressão sanguínea, eu vou sair daqui e vou no velório de uma pessoa com quem eu trabalhei um tempo, e ele teve um problema cardíaco, e o filho, eu trabalhei com toda a família, e o filho dele me escreveu ontem um negócio tão bonito assim, falando sobre o quanto o trabalho que a gente conseguiu fazer foi reconhecido por ele e pelo pai dele. É tão lindo, diz assim: oi Cris, hoje de manhã meu pai foi anunciado com morte cerebral. Provavelmente o corpo dele vai parar de funcionar por completo hoje ou amanhã.
eu queria que tu soubesse que a terapia da Bororó foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha relação com meu pai, e ele sabia disso. Então, assim, o quanto os nossos encontros, eles, ou desencontros, eles se esvaem, né? A gente não tem essa possibilidade de aprender, de conformar no que a gente gostaria, porque tem forças na nossa inconsciência que sobredeterminam isso, e aí todo o esforço que a gente possa fazer, por exemplo, a Alicia decidiu não ir, ela tá, ao não ir, mesmo com pressão arterial, mesmo com insônia, mesmo com tô me sentindo uma vagabunda, uma relapsa, uma não sei o quê, mesmo com tudo isso, esse ato de não ir está, eu vou dizer assim, está alimentando a inconsciência dela com uma outra possibilidade. Está informando a pressão sanguínea dela que existe um outro jeito. Que ela não vai ceder. E aí essas forças estão lá brigando, e eu vou dizer assim, são informações que estão concorrendo. Num próximo evento em que ela decidir não ir, ela já tem essa experiência, né? Ela pode talvez ficar um pouco mais confortável, talvez. Assossegada, né? Então, assossegada. Isso é dentro daquela teu, né, um dos fundamentos lá da Bororó, que é a cura pela ação. Quer dizer, a ação. Tu muda o que tu faz, quer dizer, tu pode não estar com toda a segurança do mundo, nem mas assim, tu faz. E aí esse ato pode desencadear uma mudança profunda, né? E sabe que esse relacionamento desse pai com esse filho foi muito interessante, porque esse senhor teve muitos comprometimentos de saúde. E o filho dizia assim, que ele não tinha morrido, e ele dizia isso e dava risada, que ele não tinha morrido, porque o que ia ser dos filhos se ele morresse? E ele não podia morrer então, né? E aí, não que o nosso trabalho fosse no sentido de que sim, ele pudesse morrer, mas é bom tu poder morrer. Mas no sentido de que os filhos não são inviáveis ou incompetentes, né? E que morrer possa ser para nós uma opção, e que não morrer não se torne uma obrigação, porque o outro não vai viver sem mim. Não me deixa morrer. Porque eu não confio na capacidade dele de levar a vida dele, e portanto eu vou ter que viver para sempre. Tornar a vida tornar a vida uma condenação. Tem uma francesa que é a Pierre Olagnier, que ela dizia assim, nós neuróticos, não exatamente assim, mas mais ou menos assim, nós neuróticos somos condenados a investir, no sentido de que se nós desinvestimos, então, das nossas ligações, nós morremos, né? E é muito importante, eu acho que a gente pode se pensar, a gente tem uma metáfora no coração, que é como se a gente fosse uma mesa de telefonia antiga, daquela que faz conexões, né? Quando a gente está com as conexões todas ocupadas, a gente não tem possibilidade... Vai dar ocupado. Vai dar ocupado. Se a gente tiver com todas as nossas sinapses, com todas as nossas possibilidades de ligação ocupadas com coisas não saudáveis, não prazerosas, não felizes, não inclusive alegres, a gente não consegue operar novas ligações. Então, se a gente tem uma ligação com um pai, e voltando para a peça, uma ligação com uma mãe, que é uma ligação tão drenante da nossa energia, não vai dar para fazer novas ligações. Né? E por outro lado, se a gente se desocupar, tem um projeto que chama DES, medida, e eu estou assim, convidando as pessoas para curtirem essa página. É um projeto de desinstalação dos manicômios.
porque já tem uma lei antimanicomial. Só que os juízes não tomam conhecimento dessa lei e continuam drenando pessoas para o manicômio judicial. Inclusive, esse rapaz, essa pessoa que o meu filho está acompanhando, o crime dele foi há 1 ano e meio, né, e ele está preso há 1 ano e pouco, 1 ano e meio também, porque matou o pai. E o esforço, então, de retirar essa pessoa do manicômio e inteligência social, né, e socializá-la, há que ser num outro circuito que não necessariamente a família, né? Porque se ele matou o pai, se teve um episódio que agrediu a mãe, esse cenário familiar, ele está muito contaminado, né? Ontem o Lourenço conseguiu fazer uma ligação com a irmã desse rapaz e ela chorava no telefone e dizia: a gente não quer ele aqui, a gente tem medo dele, né? E provavelmente ele tem medo de quem ele se torna na presença, naquela configuração em que ele se sentia tão maltratado, tão mal amado, né? Então eu acho que é tão lindo que a gente olhe para a gente assim, e que a gente reconheça quais são os cenários das ligações que privilegiam que surja dentro de nós o melhor de nós, e humildemente reconhecer relações em que surge o pior de nós, para que a gente se afaste desses cenários do pior, né? E que a gente possa se relacionar num outro cenário, né? Eu acho que essa é a explicação pela qual tem um movimento, assim, eu acho que um dos mercados que mais cresce é o mercado pet, né? Tem uma pet do lado de cada farmácia. Cara, tem muito. Então é muito interessante a tua associação, porque farmácia foi um mercado que cresceu muito, que é a doença. Agora tem um outro mercado crescendo muito, que é o mercado da ligação afetiva com animais. Assim, a minha sobrinha tem uma pet e eu, assim, já presenciei pessoas com um relacionamento que, no meu gostinho, são completamente adoecidos, assim, porque tratam os animais como filhos, né? E eu vejo, assim, em mim, isso, eu confundo o nome da Taiga, da minha cachorrinha, com o nome da minha filha. Eu confundo. Eu falo com ela de um jeito como se fosse a minha filha. Tanto que a minha filha diz: eu pensei que era para mim, né? E é um drive que sai como uma necessidade, que eu acho que cumpre essas maluquices da gente, assim, que não é só uma necessidade afetiva, de ligação. Eu acho que sai com um drive, assim, de que esse ser, eu posso dizer para ele escrever o tema de espanhol. Ou seja, eu posso, porque eu vou ter com essa pessoa cachorro, pessoa gato, uma relação em que coisas básicas vão ficar dependentes de mim. Isso vai reforçar o meu sentido existencial de me sentir útil, que era o que esse pai dizia: eu não posso morrer. E é uma loucura, né? É uma loucura, porque as pessoas assim, queimam índio, né? Matam preto, mas tem o gatinho. Tem o gatinho. Que amor, tem um gatinho. E esse afeto, ele está direcionado para uma relação onde, embora eu vou te dizer uma coisa, né, controlar, pretender chamar um gato que lhe atenda, ou um cachorro, não é também, não é barbada, né, porque eles têm saudavelmente uma vontade própria e eles vêm quando eles querem, né? Mas tem um nível, os cachorros pior, assim, eu acho, do que os gatos. Os cachorros estabelecem relações que me parecem de mais submetimento, né? Do que os gatos. Então, eu acho que ainda cachorro, eu não sei se tem essa pira toda em cima de gato, essa associação de... Eu acho que é mais cachorro. Eu acho essas... Eu digo assim, a gente louca, assim, que fica em cima assim, fazendo bandeiras e bandeiras e junta cachorro. Eu acho que é mais cachorro. Acho que é mais dominável, né?
Ai, Ai, Catita. Ai, Ai, Catita. ai. Vamos essa latinha. Então tá. Vamos lá. Feito, vamos nessa. Vamos valeu, investir Cris, vamos lá. nos nossos vínculos e assistir a Biafra na sexta-feira Isso. no teatro. Teatro Arena. Valeu, Cris. Beijo, tchau. Beijo.